Sejam todos bem-vindos a mais um EBD Online, hoje com a lição de número 7, quem segue a Cristo anda em fidelidade. Fidelidade é algo nobre e que Deus exige de nós também, não é? Cantamos muito e até nos emocionamos que Deus é fiel, fiel a mim, mas muitas vezes esquecemos de cantar também que nós devemos ser fiéis a Deus, né? Queremos tanto desfrutar a fidelidade de Deus. E esse é um dos atributos do Senhor. Mas a marca de quem segue a Deus é demonstrar também fidelidade na sua vida. Então, que seja uma via recursiva, que Deus demonstre como Ele tem demonstrado a sua fidelidade, mas que nós também possamos fazer isso de maneira recursiva também, retornando para Deus a nossa fidelidade. Queridos irmãos, há aí 3 analogias que foram emprestadas do texto que Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, a analogia do soldado, do atleta e do agricultor. E aí ele pega emprestado, essas figuras ali da época cultural na qual ele vivia. Mas é importante que você, professor, utilize aí recursos didáticos para fortalecer a sua aula. Estamos trabalhando com jovens, mas de repente você pode levar aí a figura de um soldado, a figura de um atleta e a figura de um agricultor. Tanto figuras antigas, figuras que você pode pegar aí do tempo milenar, como figuras da atualidade, como essas que estamos colocando aí como exemplo para você no rodapé. E a gente coloca também o link aí na descrição, no Drive, onde você pode até descarregar, fazer o download de maneira mais prática dessas figuras. E pode reproduzi-las no Datashow, pode colocar aí no celular, no grupo do Zap da classe, que às vezes tem, ou imprimi-las em um encarte, colocar aí na aula, e iniciar a aula perguntando o que esses 3 ofícios têm em comum. E aí, aquele brainstorming, aquela tempestade de ideias iniciais, vai fazer com que os alunos, os estudantes da classe procurem saber o que é que tem em comum um soldado, um atleta e um agricultor. Pode surgir aí respostas dentro das mais variadas, mas é importante que você, como o professor da classe, conduza um eixo central das discussões, mostrando que o que elas têm em comum é baseado no texto bíblico, é baseado na mensagem que o Espírito Santo passa através da mensagem que o apóstolo Paulo escreve, é que elas retratam e denotam fidelidade. De alguém que começa um trabalho, começa uma tarefa e conduz ela aperfeiçoado até a sua conclusão. E é importante chamar a atenção porque nós vivemos um tempo de sazonalidade, de uma fé temporária, de pessoas que uma hora estão e outra hora não estão na presença de Deus. Uma hora servem e outra hora não servem a Deus. E aqui Paulo convida o seu filho na fé, Timóteo, a se fortificar na graça que há em Cristo Jesus e mostra que o compromisso, a base da fidelidade de Timóteo deve ser as Escrituras Sagradas. Porque no verso 2 ele diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, para que também possam ensinar a outros. Então Paulo aqui monta uma cadeia muito bem intrincada de ensinadores das Sagradas Escrituras, de proclamadores das verdades eternas. O apóstolo Paulo foi o mestre das Escrituras de Timóteo. Timóteo, por sua vez, deveria confiar. E aqui essa palavra significa repassar, transmitir, não como coisa qualquer, mas como algo de muito valor, também a outros que seriam proclamadores desta verdade. Essa é a tarefa da igreja. Esta é a grande comissão, o chamado que Jesus faz a todos os cristãos. Portanto, ide fazer discípulos, ensinai. O ensino da palavra é o centro da tarefa da igreja, é a tarefa central da igreja, a proclamação da palavra. E essa tarefa deve ser feita
com uma retidão, com uma constância, porque Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, orienta os irmãos a serem firmes e constantes. Então, a fidelidade do cristão está envolvida com essa constância, com essa frequência, mas também com esta firmeza, com este propósito. Não adianta ter um propósito, ter uma firmeza, ter um ideal, mas não apresentar isto na frequência cotidiana, no dia a dia do caminhar cristão. E não adianta também proceder uma caminhada, percorrer uma jornada religiosamente, mas sem ideal, sem propósito, sem firmeza, sem convicção. Lembram da parábola do servo bom e fiel? Ele foi recompensado por ser bom e fiel. Ele era bom no que fazia, os seus valores, o serviço dele era baseado em valores bons, valores retos, valores que agradam a Deus, valores éticos e morais. Mas ele também era fiel, ele tinha essa fidelidade, essa constância. Tem muitas pessoas que servem a Deus de maneira temporária. Eles até fazem o melhor que podem, mas por um tempo do ano, um tempo do mês, um tempo do dia. Geralmente são aquelas pessoas que elas aparecem na igreja a cada primavera. Você não sabe quando pode contar com elas, depende do calendário delas. E há aqueles outros que até estão todo dia, estão toda hora, mas não apresentam um serviço de qualidade. Não para a gente, não para líderes, não para o professor, o dirigente, o presbítero, o pastor, para o próprio Deus. É a Deus que nós estamos servindo. Então, Deus exige dos seus seguidores esta mistura perfeita, esta dosagem, este tempero entre a frequência e também entre a qualidade. É fazer de maneira boa e fazer também de maneira fiel. E aqui no texto Paulo vai convidar então Timóteo a observar que o soldado ele deve militar sem embaraçar-se, que o lavrador trabalha, glória a Deus, e trabalha com fidelidade. Que o atleta corre, mas o atleta corre com fidelidade. Corre mirando um alvo, corre mirando um prêmio, não é? Corre não como quem está fazendo qualquer coisa e andando de um lado para o outro, mas percorre uma trilha, uma jornada, mirando evidentemente uma finalidade. E esta fidelidade deve ser demonstrada até mesmo nos sofrimentos, até mesmo nas horas difíceis, quando Paulo faz esse convite, que é um convite que muita gente hoje não quer aceitar. No versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. É importante chamar a atenção que a fidelidade do cristão vai ser experimentada e evidenciada nos momentos de luta. Porque nós somos fiéis a Deus quando Ele nos abençoa, quando estamos nos momentos de bonança, de alegria. Oh, glória a Deus! Quem não vai glorificar ao Senhor, se emocionar, dizer, Jesus, conte comigo que eu estou aqui. Mas nas horas das aflições, é que a fidelidade é posta à prova. Estou colocando aí também alguns textos que mostram o convite do evangelho ao sofrimento. E a clareza que estava na mente dos apóstolos e também o ensino do próprio Jesus Cristo quanto à presença marcante das aflições na vida dos seguidores. E quando passamos por essas aflições, a nossa fidelidade é experimentada. Diante de Deus, Deus está observando o quão fiéis nós somos a Ele, tá bem? Então, você, professor, pode utilizar de outros recursos na sua aula, mas é importante que tenha claramente formada na mente dos alunos a lição que o soldado, que o atleta e que o agricultor passa para nós. A grande marca do soldado é que mesmo em meio às lutas, ele está defendendo uma causa,
defendendo uma pátria, defendendo um nome. Neste caso é o nome do Senhor, neste caso são os valores espirituais celestiais, não é? A grande marca do atleta é que ele corre uma trilha, um percurso que foi delimitado para ele correr, mirando sempre uma linha de chegada, né? Correndo, como diz Paulo aos Filipenses, mirando, né, o prêmio da soberana vocação, prosseguindo para o alvo. Não andando como quem dá soco no ar, mas mirando um propósito eterno. E a grande marca do agricultor é a marca do trabalho. Uma das marcas da fidelidade do cristão é evidenciada no trabalho que ele exerce no reino de Deus. Tem tantas pessoas aí dizendo que são fiéis a Deus, mas não estão dispostos a carregar nem um palito de dente, né? Acham tudo pesaroso, tudo dificultoso, não tem tempo para Deus e não querem ser cobradas por nada. Mas o crente fiel, ele também é comparado ao lavrador, ao que trabalha, ao que ara a terra, irriga a terra, aduba a terra. Tem suor na vida dele. E este suor são marcas de que ele está trabalhando com fidelidade na presença do Senhor. Então coloco também essa figura aí, essa figura que resume bem essas três marcas que devem ser o eixo central da sua aula, né? A marca da fidelidade na vida do soldado, daquele que milita, na vida daquele que corre, o atleta, e na vida daquele que trabalha, que é o agricultor. Que Deus te abençoe e que possamos não só falar sobre fidelidade, mas demonstrá-la em nossa prática diária. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.